O Bitcoin está por um fio, sendo negociado abaixo dos 70k e está flertando novamente ali com quedas mais fortes, né? Ele está em um padrão que tende a romper para baixo, né? Um padrão gráfico que tende a romper para baixo, e esse padrão pode trazer o Bitcoin, quem sabe, para as regiões dos 65 mil dólares, 62, ou em caso mais extremo ali próximo dos 60, né? E por que que eu acredito que essa queda pode ser diferente daquela queda de meses atrás que perdemos os fundos dos 80k e buscamos os 60, né? Porque eu acredito que existe uma boa probabilidade essa queda de agora ser uma oportunidade, o Bitcoin se sustentar acima dos 60k. E é com base nessa análise que eu vou estar mostrando para vocês com os indicadores de sentimento sobre o mercado e tentar trazer aqui um ponto de vista aí que pode ser útil para vocês. Então, sem mais enrolação e sem vinheta, vamos para a análise, mas antes me responda. Você está operando sobre o efeito do pânico ou euforia? Medo ou ganância? É a pergunta que eu faço em todos os vídeos, porque você tem que identificar esses dois sentimentos. Se você identificar esses dois sentimentos, você vai se diferenciar da grande maioria dos investidores que investem, mas perdem dinheiro. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro, e por aqui nós alinhamos a análise técnica e a análise de sentimento de uma forma sincronizada para potencializar os nossos resultados. Então vamos para a análise de hoje, e eu vou estar trazendo aqui para vocês o porquê que eu acredito que essa região pode estar sendo uma região de oportunidade, né? As quedas iminentes podem ser regiões de oportunidade. Primeiro eu quero começar no tempo gráfico diário. É nítido que nós estamos, sim, de fato, numa bandeira de baixa muito forte, né? Estamos trabalhando abaixo da retração 06, da 0382, então isso configura, sim, uma bandeira de baixa aqui no diário. É um padrão perigoso, ele tende a romper para baixo, então precisamos estar atento nesses detalhes. O Bitcoin, para ter uma recuperação mais significativa, o Bitcoin tem que formar um pivô de alta acima das médias não, das retrações Fibonacci 0618, que seria acima aqui dos 83 mil dólares. Provavelmente esse padrão entraria em confluência com essas médias de 200 período que estão em níveis decadentes, elas estão caindo, então eu acredito que até meados de abril, final de abril, eu acredito que essas médias já vão estar em confluência com essas retrações aqui de Fibo, né? Porque elas estão decadentes, então eu acredito que até o final de abril essas médias vão estar decadentes. Então, fato é, um pivô de alta acima dos 83, 84 mil dólares confirmaria um pivô acima da 0,618 de Fibonacci no diário e acima das médias de 200 período. Isso seria um cenário ideal para nós voltarmos a falar em um bull market, em uma força mais significativa do Bitcoin. Qualquer coisa abaixo disso ainda é muito perigoso. Mas, obviamente, se o Bitcoin já tivesse força, né, para trabalhar acima das regiões de 74 mil dólares, já seria um bom ponto, né? Que ele estaria entre as retrações 0,382 e a 0,5. No entanto, o Bitcoin não está conseguindo nem fazer isso. O Bitcoin foi exatamente no 0,382 e devolveu as quedas, as altas, né? E está formando uma bandeira de baixa perigosa no diário, e isso faz acreditar que pode sim o Bitcoin trazer mais quedas para os próximos dias. E aí, o que me faz acreditar, qual é a diferença desse movimento de queda que nós poderemos ter, que está iminente, né? Agora, qual é o movimento diferente dele em relação ao que nós tivemos agora, do que foi no final do ano passado até o início do ano, né? Que foi basicamente a mesma bandeira de baixa aqui. Quando nós analisamos a fractal aqui no tempo gráfico de 4 horas, o movimento é semelhante, desde os topos históricos aqui, ó. O Bitcoin formou exatamente essa bandeira de baixa e teve mais quedas. E é o que está acontecendo. E essa retração é muito semelhante com essa. Então, o movimento está muito parecido, né? Bandeira de baixa no diário, não conseguiram romper as retrações de Fibonacci, 0,382 mostra a fraqueza no preço. Mas o porquê? Eu acredito que esse fundo aqui do 60k pode ser mais importante e segurar mais do que esse dos 81. Primeiro que nós tivemos muito mais volume aqui no 60 do que aqui nos 81, então é um volume muito mais significativo abaixo. Mas não é somente isso. O volume, eu gosto de estar acompanhando os volumes, mas eu tenho outros indicadores que me trazem insights. Eu vou estar trazendo aqui para vocês alguns. Por exemplo, primeiro ponto, esse padrão ele tende a romper para baixo, como foi rompido aqui o outro aqui acima. Eu acredito que ele vai romper para baixo. Eu acho que ele, para ter força para romper essas regiões de 75 mil dólares de uma vez agora, precisaria de uma euforia muito grande no mercado, que, embora não seja provável, mas é possível, obviamente, pode sair um acordo muito rápido aí entre o Irã e os Estados Unidos, essa guerra toda que está trazendo um certo pânico no mercado, e aí invalidaria sim, toda essa bandeira de baixa, né, do tempo gráfico diário ali, que é possível ver também no 4 horas, e romperia essas regiões. É possível, porém não é provável. A maior probabilidade é que esses padrões tendem, sim, de fato, a romper para baixo e buscar liquidez nas regiões abaixo. E quais seriam os primeiros alvos, né? Eu já imagino como um alvo importante essas regiões aqui, dos 64, 65 mil dólares, né, muito próximo dos 65 mil dólares. A partir dali já é regiões importantes, né, para os mais arrojados ali já na casa dos 60 mil dólares, ou dos 66 mil dólares. Porém, já seria um bom ponto de entrada, porque seria um dos primeiros alvos da queda desse padrão, né, dessa cunha ascendente de alta que tem a romper para baixo. O segundo ponto seria as regiões um pouco mais abaixo, né, que seria aqui na casa dos 62 mil dólares, mais ou menos, e obviamente o último cenário seria os 60 mil dólares, que seria o melhor risco-retorno para estar comprando. Então, por exemplo, se eu não estivesse posicionado, como já estou, eu tenho 30% de caixa ainda, e se eu fosse expor meus 30% de caixa, embora nesse momento eu optaria em aguardar para quedas mais severas, mas se eu fosse expor esses meus um terço de caixa,
se os indicadores de sentimento, inclusive, estiver favoráveis, eu vou considerar isso, eu dividiria nessas três regiões de preço, né? 65, muito próximo dos 62, e no caso mais extremo ali, 60 ou um pouco abaixo ali, para fazer, para tentar captar, quem sabe, o movimento, a última agulhada, né? Aquele clímax do preço da queda para tentar pegar ali um fundo, né? Semelhante a um bottom fishing num tempo gráfico maior ali, um tempo gráfico de 4 horas. Porém, para eu tomar esse tipo de decisão, eu gostaria de estar acompanhando os indicadores de sentimento. Por exemplo, vamos lá. Esse movimento que estamos tendo agora, ele está diferente do outro movimento de queda que o Bitcoin estava ali muito próximo da casa dos 97 mil dólares, né, do início do ano. Esse movimento está diferente com os indicadores de sentimento. Nota que naquelas regiões que o Bitcoin atingiu esses patamares, nós estávamos tendo o aumento de open interest com a queda, ou seja, o Bitcoin atingiu aquelas regiões, né, muito próximas ali dos 100 mil dólares, né, foi muito ali na casa dos 98 mil dólares, e quando o preço começou a cair, nós tivemos um aumento de open interest, né, nós tivemos um aumento até que relevante de open interest, não foi alinhado com a queda do preço aqui, ó, o preço caindo e o Open Interest subindo. Basicamente, quando eu tenho esses movimentos de Open Interest subindo com a queda, sim, me traz insights e acreditar que essa queda é mais forte, vai ser mais agressiva. Nota que os longs estavam muito maior também, nós tínhamos mais de 3 longs para cada short, então tinha muitas pessoas abrindo long. Então, com toda aquela queda, foi alinhado com as pessoas tentando abrir long e fazer esse bottom fishing, essa pesca do fundo, né, do preço, para poder fazer mais compras, para poder caçar o fundo. E não foi o que aconteceu, o preço não segurou nos 80k e devolveu toda a queda. Porém, nesse momento, quando nós temos aumento do preço, nós estamos tendo aumento de open interest. E quando o preço cai, o open interest está caindo também significativamente. Ó, caiu aqui de uma maneira significativa, aqui também, aqui também. Isso mostra que essa queda que estamos tendo está sendo saudável, não está sendo alinhada com os indicadores de sentimento de uma forma para derrubar o preço. Ó. É nítido que podemos analisar aqui que todo esse movimento de queda que estamos tendo está sendo alinhado com a queda do Open Interest, né? Aqui, por exemplo, nesses últimos dias, o preço voltou a cair com uma certa força e tivemos queda de Open Interest. Ó, o preço caindo, queda de Open Interest. E tivemos um aumento relevante também, já aqui na casa dos 67 mil dólares até os 72 mil dólares, teve um open interest significativo, tanto aqui quanto aqui. Então isso é positivo. Isso não aconteceu no outro movimento, muito pelo contrário. Nota que quando o preço estava caindo aqui, ó, a gente estava tendo muito aumento de open interest, né? E aqui foi a mesma coisa. Quando o preço começou a cair também, nós estávamos tendo aumento de open interest e a queda só foi estancada mesmo, ó, quando aqui, ó, teve essa queda significativa de open interest aqui, e aí, ó, quando começou a cair esse open interest aqui, aí de fato encontramos os fundos. Então eu acredito que se continuarmos com esses indicadores de sentimento, essa queda pode ser uma oportunidade. Outro ponto relevante também que eu acho importante ressaltar, esse indicador, que é o índice das sardinhas, né, que eu gosto de estar acompanhando, basicamente ele mostra as compras a mercados até 1K. Né? Então, basicamente, eu analiso que as contas a mercados executadas como compra ou venda são das sardinhas. Né? É um valor muito baixo. Então, nota que quando eu estava com esse padrão aqui, o tempo gráfico de 6 horas, eu consigo estar analisando esse padrão também, essa cunha, que eu acabei de mostrar para vocês do final do ano até o início do ano. Quando o preço começou a perder essa cunha ascendente, nota como as sardinhas voltaram a comprar. E isso foi totalmente prejudicial à alta do preço. O preço caiu muito forte. Posteriormente, quando elas começaram a entrar em pânico, começaram a vender, basicamente o ativo está encontrando força para se recuperar. O que nós esperamos em um movimento de queda? Como um movimento semelhante com o que está acontecendo agora. O preço está caindo e basicamente as sardinhas estão vendendo. O preço começou a subir, as sardinhas continuou vendendo. Né? Teve esse pequeno aumento, essas regiões de compra aqui, mas de fato logo posteriormente elas começaram a vender novamente. Então, enquanto eu ver elas negativas abrindo mão das suas posições vendendo, eu continuo ficando positivo acreditando que essa queda é saudável. Porém, se nós perder esse canal, estamos muito próximo desse canal, começarmos a perder esse canal aqui nas regiões ali atualmente, tá? Está na região aqui já dos 68 mil dólares, começar a perder essas regiões de fato e as sardinhas voltarem a comprar movimentos semelhante como esse aqui, ou até mesmo como esse aqui, eu volto a ficar pessimista com os indicadores de sentimento, com esse indicador de sentimento. Então nota que é uma confluência. Eu estou analisando as sardinhas, compra das sardinhas, e eu também estou analisando open interest, longs e short, entre outros. Então esses são os mais importantes. Eu também estou analisando o volume. Ó, atualmente nós temos pelo menos 1,78 long para cada short. Isso já é uma piora nos indicadores, mas nós não estamos tendo aumento de open interest significativo. E naquele movimento de queda também, nós estávamos com mais longs ainda do que agora. Nós agora estamos chegando próximo da de 2, lá nós tínhamos mais de 3 longs para cada short. De qualquer forma, esse aumento de longs, as pessoas começando a alongar mais como aqui, não me preocupa muito porque não estamos tendo um aumento significativo de open interest. Um fato que foi ruim para a alta, né, que eu ressaltei no meu canal, nas minhas redes sociais, no Instagram, inclusive se você não me segue lá, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se inscreva lá, me siga nas redes sociais, @monetize_teu-dinheiro_. Lá eu sempre posto insights importantes, relevantes sobre o mercado de cripto. Lá eu disse que essa vela aqui, ó, de compra, né, nós tivemos mais de
60 milhões de compras a mercado somente numa vela de 1 hora, nesse movimento de alta que tivemos. E esse movimento, via de regra, eles formam pelo menos topos momentâneos, né, de um certo movimento de alta. E foi exatamente o que causou, né? O Bitcoin foi ali próximo da casa de 72 mil dólares e de fato está encontrando uma certa dificuldade. Eu vejo essa confluência com essa vela aqui, que foi a mesma vela aqui de compra no tempo gráfico de 1 hora, e é o que o Bitcoin está tentando agora ultrapassar esse topo momentâneo no tempo gráfico de 4 horas. Porém, vamos lá, o Bitcoin está brigando entre essas médias 200 período no tempo gráfico do 4 horas. Se o Bitcoin conseguir romper essas médias 200 período do 4 horas, né, que é uma média extremamente importante, vai trazer o Bitcoin novamente para essas regiões aqui, ó, muito próximo aqui dos 76 mil dólares. Eu acho totalmente possível, mesmo porque esse canal tem a probabilidade de romper para baixo, mas não quer dizer que ele vai romper para baixo agora. Ele pode ter novos retestes nessas regiões acima, antes da perda total desse canal. E a perda desse canal, se os indicadores de sentimento estiverem alinhados ainda, ao meu ver, são oportunidades. Agora, a perda desse canal, com os indicadores piorando, muita gente abrindo short, ou muita gente abrindo long, eu vendo muitas compras das sardinhas, aí obviamente eu não vou comprar essa queda e eu vou guardar uma queda mais agressiva, que seria muito próxima ali já da casa dos 50, 55 mil dólares, que é esse padrão que eu acompanho aqui no tempo gráfico diário. Esse padrão no tempo gráfico diário que eu estou acompanhando, ao meu ver, ele sobressai ainda esse dessa fractal do 4 horas. Esse padrão, ele tende a romper para cima. E faz total sentido, ao meu ver, que o Bitcoin venha buscar essas regiões aqui, ó, no tempo gráfico diário fica mais nítido. Essas regiões. Isso aqui é uma região do gap do CME, que está em aberto, após um Bitcoin abrir um final de semana em queda muito forte. Então esse gap ficou aberto entre os 80 e 85, veja, esses gaps são fechados. Então eu acredito que existe uma boa probabilidade de Bitcoin voltar para essas regiões. E aí eu vejo essa confluência alinhado com as médias de 200 período, e com o topo desse canal, né, dessa cunha, cunha descendente, né, de baixo, que tem a maior probabilidade, de fato, de romper para cima. Né? Então, seria totalmente normal o Bitcoin voltar para buscar liquidez nessas regiões acima, que eu vou mostrar agora na parte final do vídeo. Essas regiões têm muita liquidez, para posteriormente, quem sabe, novamente buscar as regiões abaixo. Porém, o que acontece? Esse padrão, como o outro do 4 horas, nada impede que ele venha buscar a base desse canal, né, que seria nas regiões ali muito próximo dos 50 mil dólares. Então, por isso que eu vou manter o meu caixa ainda de 30%, caso essa queda que estamos acompanhando aqui não seja alinhada com os indicadores de sentimento, não seja uma queda saudável. Se eu perceber que os indicadores de sentimentos estão positivos, provavelmente eu vou estar comprando parte dessa queda aqui e reservando um caixa maior ainda, quem sabe, para um último movimento, para um flush maior até a casa dos 50 mil dólares. Por quê? Porque é sempre importante nós ter sob nosso controle a nossa estratégia. Eu sempre digo isso aqui. A gente não tem controle sobre a guerra do Oriente Médio, a gente não tem controle sobre as taxas de juros dos Estados Unidos, nós não temos controle sobre o Fed, entendeu? Nós não temos controle sobre o mercado de trabalho, sobre o PIB dos Estados Unidos, todo esse conglomerado de situações que está influenciando negativamente no preço dos ativos, especificamente no Bitcoin, nós não temos controles. O que nós temos controles é sobre a nossa tática de investimento. Então, se você tiver a sua tática de investimento traçada, você não vai agir pela emoção, você não vai agir pela euforia, você não vai agir pelo pânico, você vai estar agindo conforme a sua estratégia. Então, por isso que eu estou mostrando a minha estratégia que eu estou utilizando, para eu vou saber o que eu vou fazer se o Bitcoin voltar para essas regiões acima aqui, ó. Essas regiões acima, que eu vejo muita liquidez, até a casa aqui dos 80, muito próximo dos 80 mil dólares. Quando eu pego no tempo gráfico de 3 meses, né, que a gente exclui um pouco de ruído, eu vejo muito mais liquidez acima. Então eu venho do Bitcoin buscando liquidez, fazendo esse movimento short squeeze, até as regiões aqui dos 7 mil dólares, aqui muito próximo dos 85, em casos mais otimistas, ainda nas regiões acima aqui, dos 90 aos 98 mil dólares, todas essas regiões, vai ser regiões que eu vou estar rebalanceando meu caixa, eu vou estar fazendo vendas de 20, 25%, 30% para rebalancear meu caixa, para poder comprar novas correções. E nesses movimentos de queda aqui, eu vejo muito menos liquidez abaixo. Então seria totalmente possível, sim, que o Bitcoin voltasse para essas regiões aqui, ó, que ainda existe um pouco de liquidez, até a casa dos 65, 64, 62 mil dólares, eu vejo uma certa quantidade de liquidez aqui, mas em comparação a essa acima, eu vejo muito mais liquidez, eu vejo muito mais relevância na parte de cima. Então, no curto prazo, eu acredito na perda, de fato, desse canal, que estamos analisando aqui do tempo gráfico de 4 horas. No curto prazo, no curtíssimo prazo, eu acredito nessa perda desse canal de fato, porém, né, e o que traria, assim, ao meu ver, oportunidades de compra. Então, o que traria oportunidade de compra, a perda desse canal, alinhado com os indicadores de sentimentos, traria oportunidade de compra nessas regiões, né? Isso no curto prazo. Mas no médio, longo prazo, quem sabe aí para as próximas semanas ou meses, eu acredito sim no Bitcoin vindo novamente para essas regiões acima dos 80 mil dólares, até a casa dos 90 e 90 mil dólares e tal, porque entra em confluência com essas regiões que têm muita liquidez para serem buscadas, né? Então, eu acredito que não é provável que o Bitcoin volte a perder fundos antes de buscar essas regiões acima de liquidez. Mas fato é,
as pessoas não esperavam que o Bitcoin ia perder os 80k como perdeu de uma maneira tão forte, né? Então, ninguém esperava por isso, eu não esperava por isso, então por isso que é importante ter a estratégia. Se eu estiver errado e o Bitcoin perder os 60k, eu vou estar reservando ainda um caixa para poder fazer mais compras nessas regiões. Se o Bitcoin voltar a subir como eu estou imaginando, prevendo, né, conforme a análise técnica, segundo os meus indicadores, né? Eu volto a rebalancear o caixa. Então, não se trata de você acertar para onde o preço vai. Basicamente, você tem que saber o que fazer em determinadas situações, independente de para onde o preço ir. Aí, se você me disser que não tem caixa hoje, infelizmente você já errou em alguma parte dos seus investimentos, porque é sempre importante você ter um caixa ainda reservado. Aí você me diz, será que é importante vender agora para comprar mais caro ou mais barato? Honestamente, eu não acho um risco-retorno importante, relevante, porque você corre o risco, sim, de vender agora, o Bitcoin subir 5, 10%, você querer comprar de novo, e aí ele cair novamente, então você ficar nesse perde-ganha, na verdade só nesse perde de comprar na alta e vender na baixa. Então, basicamente, se você já está posicionado, aperta o cinto, surfa a queda, cautela, na alavancagem, foca no longo prazo, que no longo prazo a maioria das pessoas vencem. Como o próprio Warren Buffett disse, né, o mercado, ele tira dinheiro dos apressados para dar dinheiro para pagar os investidores que não são apressados, os investidores que não tem pressa, que espera, né? Então, foca no longo prazo, cautela na alavancagem, não ouça os gurus, ninguém sabe para onde um preço vai. O Twitter do Trump pode mudar todo esse cenário, mudar toda essa minha análise, e isso não está ao meu controle. Isso não está ao controle de ninguém. Então, o que nós temos que ter sob nosso controle é a nossa estratégia. Então, por isso que eu sempre trago esse tipo de informação aqui no mercado e essa visão para vocês. Se vocês gostaram, peço que vocês se inscrevam no canal, ative o sino das notificações, dá um like, vai me ajudar demais, divulga para outras pessoas. O canal está começando agora, mas eu já sou investidor há muitos anos e simplesmente agora eu resolvi sair do anonimato aí porque eu acredito que o que eu tenho aqui para falar pode acrescentar na sua vida. E eu gostaria de, há 10 anos atrás, ter ouvido boa parte das coisas que eu estou falando hoje. Legal? Então a gente se vê em uma próxima análise.